ela é desenvolvida por um técnico em auxílio à pessoa do juiz. Como demanda o conhecimento técnico específico, o laudo pericial ele é um documento e é um outro elemento de prova. O juiz, diante de todos os elementos dos autos, ele vai se proceder ao seu convencimento, livre, mas de maneira motivada. A perícia não vincula o juiz, porque o juiz, para a lei, ele é chamado perito dos peritos. Então ele pode se afastar da conclusão de um laudo pericial? Resposta: sim, desde que ele apresente razões, fundamentos que concluam uma razão de decidir. A perícia, ela demanda o conhecimento técnico. E o perito, como auxiliar da justiça, ele exerce um chamado munus público. Tanto é verdade que ele deve apresentar a perícia com dados concretos, objetivos e quase sempre respondendo quesitos, questionamentos feitos pelo próprio juiz e pelas partes. E ainda é facultada às partes a nomeação de assistentes técnicos. A falsa perícia constitui inclusive crime. Por isso que o perito, o expert, ele é chamado e se aplica a ele suspeição e impedimento. Suspeição, quando ele, tende a querer beneficiar quaisquer das partes. Impedimento, quando ele guarda um vínculo objetivo com as partes. Então ele não pode atuar na perícia. Bem, apresentado o laudo, as partes irão se manifestar e poderá haver impugnação. Poder-se haver esclarecimentos do perito e o juiz, ao final, irá decidir. Pode-se ainda realizar a chamada segunda perícia. A segunda perícia não substitui a primeira, seria um complemento. Então, o juiz, diante dos laudos periciais, sejam apresentados pelo expert, sejam apresentados pelos assistentes técnicos, ele irá analisar e, pela lei, ele sendo perito dos peritos, irá fundamentar a sua decisão. Quanto à perícia contábil, a regra é que ela será determinada tão somente quando houver a necessidade de se evidenciar alguma dúvida, uma vez que incumbe às partes, quando se depender de mero cálculo aritmético, a apresentação de valores. Então, por exemplo, a pessoa do credor, ele diz que tem um direito a um determinado crédito. Bem, ele vai apurar este valor do título, seja ele extrajudicial, por exemplo, de um contrato, ou de um título judicial, uma sentença. Havendo impugnação do valor, o juiz poderá se valer da contadoria judicial, ou mesmo, se for o caso, de um expert. Então ele vai fazer um confronto contábil. Agora, também se mostra interessante o trabalho do contador, e no caso de um perito, quando por documento houver a necessidade de um estabelecimento pormenorizado, a chamada contabilidade mercantil, em que se faz o balancete, e aí depois se chega ao cálculo aritmético. Então o juiz vai verificar isso. É importante, por exemplo, na prestação de contas, de condomínio, no exercício de mandato. Então, é importante a figura do perito. Agora, ele em si não é determinante para o sucesso ou insucesso da demanda, porque ele não vincula, a sua atividade não vincula a atividade jurisdicional, porque o poder do juiz, ou o poder de resolver a causa, pertence ao juiz. O perito, ele é um auxiliar do juiz, trazendo elementos que facilitem justamente a prestação da tutela jurisdicional. O importante é reconhecer o trabalho auxiliar
do perito. Há uma grande credibilidade porque é o juiz que indica a pessoa do expert. Quando o juiz não conhece, essa indicação se faz com base em dados disponibilizados pelo próprio tribunal, em que os profissionais se habilitam, apresentam um currículo vitae, se faz uma análise acerca da vida pregressa desse profissional. E toda a atuação dele, uma vez observada qualquer forma de ingerência, inaptidão, é comunicada ao tribunal e se faz o afastamento do expert. Se comprovada má-fé do expert, ele poderá responder por perdas e danos no processo, além, obviamente, de infração administrativa, infração civil, no caso de perdas e danos, e também eventual responsabilidade penal, se ficar evidenciada a figura da falsa perícia. A perícia é um documento. Se é um documento, ele deve ser formalizado. Então, obviamente que o expert ele vai apresentar um relatório pormenorizado da perícia, no caso da contábil, os métodos que foram utilizados. Além disso, vai ter que apresentar um detalhamento dos cálculos e responder aos quesitos. E na resposta aos quesitos, fazer de maneira técnica e ao mesmo tempo de maneira que seja o quê? Entendida, não só pelo jogador, já que é um ato de auxílio, mas também as próprias partes. Havendo dúvida acerca da própria perícia, quanto à conclusão, o método utilizado, o que vai haver? Impugnação.